Agora então a gente vai ver o processamento do arquivo de resposta, né? A gente já viu o processamento do arquivo de status e o envio, o processamento de um arquivo de requisição, né? De solicitação. A gente vai ver agora o processamento do arquivo de resposta. Observe o seguinte, a gente está vendo então funcionalidades ou métodos que são avulsos, né? Tudo isso aí junto, integrado como uma unidade, a gente vai ver quando a gente for falar das transações que a gente envia para o TEF. Seja ela de cartão, seja ela chamada do administrativo, cancelamento e assim por diante. Então a gente está vendo as unidades, depois a gente vai ver o processo todo integrado, chamando cada um desses métodos aí. Então, ok? Que eu estou mostrando avulso. Então, quando a gente vê eles avulso, pode ser que não faça muito sentido ou fique difícil de entender, mas mais para frente, quando a gente for ver todos eles integrados, aí sim a gente vai facilitar o nosso entendimento, tá ok? O importante agora é entender como é que funciona o mecanismo para enviar a solicitação, como é que funciona o mecanismo para receber um arquivo de status e agora como é que funciona o mecanismo para que a gente receba um arquivo de resposta, tá ok? O arquivo de resposta, continuando o nosso fluxo, ele é um arquivo que é gerado a partir da etapa 4, se eu não me engano, tá? Vamos ver aqui então, etapa 3, etapa 1, requisição, etapa 2, arquivo de status, etapa 3, processamento do GP, seleção do operador e assim por diante. E etapa 4, arquivo de resposta, tá? Envia resposta para a nossa automação comercial. E a nossa automação comercial fica com a responsabilidade de processar esse arquivo de resposta para verificar se a transação foi concluída com sucesso e se existe alguma coisa para ser impressa. Tá ok? Muito bem. Como funciona esse recebimento do arquivo de resposta? Na verdade, o arquivo de resposta também é um dicionário. Observe aqui, né? É um dicionário também. E ele funciona muito similarmente ao recebimento do status. Na verdade, a estrutura é a mesma, basicamente, né? Então, eu vou ter mesmo a declaração do int de resultado, que é o que retorna, dizendo se a transação foi bem sucedida ou não. Vou declarar um nulo aqui. Vou declarar, desculpa, o arquivo de resposta eu vou atribuir nulo a ele. E vou ter um thread sleep, que é o nosso tempo de sleep, apenas para verificar ou aguardar o processamento do usuário, né? Seria aquele tempo em que o usuário está lá utilizando o GP, né? Na verdade, esse tempo de sleep então vai estar em meio segundo. Eu vou fazer a gente vai ficar iterando aqui durante intervalos de meio segundo, tá certo? A gente pode aumentar ou diminuir se achar necessário. Continuando, eu tenho esse contador que na verdade esse contador não está sendo mais utilizado, mas eu utilizava ele antes para limitar o tempo de processamento, ou seja, aquele tempo em que o usuário fica no gerenciador padrão. Na verdade, era mais como uma forma de eu verificar se minha aplicação estava funcionando, né? Porque eu utilizava ele, por exemplo, se não acontecesse nada em 1 minuto, era porque tinha travado o sistema, alguma coisa assim. Então eu tinha criado ele para isso. A gente vai ver que agora ele não é utilizado para mais nada, mesmo porque o processamento do arquivo de resposta, ao contrário do processamento de arquivo de status, ele não tem limite de tempo, tá? Então o arquivo de status a gente aguarda até 7 segundos. No entanto, o arquivo de resposta a gente não tem limite para aguardar. Tem que aguardar o tempo que for necessário, até que o GP forneça o resultado. Vou ter uma string caminho do arquivo. Esse caminho do arquivo a gente vai atribuir aqui, né? Vou ter um boolean arquivo processado, né? Ou seja, realmente já processei o arquivo de resposta. Aqui a gente vai ter um método interessante, que é o método existe arquivo resposta. Ele verifica se o arquivo de resposta existe e retorna para mim o caminho do arquivo. Por que isso? Porque o arquivo ele pode estar em 2 pontos diferentes, tá? A resposta ela pode estar no lugar que é para estar, que é no diretório tfdial resp,
que é aquele diretório que a gente viu, ou ela pode estar no nosso arquivo, no nosso caminho de arquivo de backup. Tá? Isso ocorre quando? Quando a gente faz um backup da transação. Eu vou mostrar na sequência, na próxima lição, o backup das transações. Então não vou entrar em detalhe agora, mas o arquivo de resposta ele pode estar em 2 pontos no na nossa aplicação TEF, aqui nesse componente. Ou ela vai estar no TEF-DIAL-RESP, que é o diretório lá do GP, que o gerenciador padrão utiliza, ou pode estar no diretório da nossa aplicação. E aí foi um backup que a gente vai fazer para que para que a gente tenha alguma garantia contra falhas, tá? Contra falhas. E essa garantia contra falhas, ela tem um teste no roteiro especificamente para isso. Por isso que a gente tem que ter esse mecanismo, tá? Então, retomando, nós vamos ter então a verificação se existe esse arquivo de resposta em algum desses 2 pontos do sistema. Ou no TF-DIAL-RESP ou no nosso diretório como arquivo de backup. Se for encontrado, então nós vamos abrir o arquivo. Tá ok? A gente vai abrir o arquivo e vamos fazer a leitura das linhas. Tá? Então, li a primeira linha, diferente de nulo, eu vou armazenar no meu dicionário. E aqui eu vou entrar num laço, né? Na verdade, eu vou criar o meu dicionário e aqui que eu vou armazenar no dicionário, tá? E a gente entra num laço. Veja só que nesse laço eu estou fazendo o seguinte, além de eu estar preenchendo o arquivo de resposta, né, o nosso dicionário, eu vou também preencher o meu objeto transação TEF. Esse objeto aqui a gente vai ver ele mais para frente, quando a gente for falar das transações, mas é uma classe que a gente tem aqui, né? Eu vou preencher esses atributos dessa classe, ok? Na verdade, isso aqui é só um DTO, né? Para transferência de dados, né? Então, vou pegar o campo header, vou capturar o campo texto do operador, aquele campo de mensagem, o 030, né? Que no nosso fluxo ele está logo aqui. Campo 012, que é o NSU. Campo 010, nome da rede. O 027, finalização. O campo 009, status, né? A gente lembra daquele campo de status. A gente já viu. Campo 028, quantidade de linhas do comprovante. E o campo 003, valor. Okay? Então, armazeno todos esses valores dentro da nossa transação TEF, tá? Dentro do nosso dicionário, mas também dentro da nossa transação TEF. E aí eu vou executar esse laço pelo tempo, enquanto eu tiver linhas nesse arquivo. Tá certo? Muito bem. Fizemos o processamento do arquivo, né? Ele encontra um arquivo de resposta e inicia um processamento. Processou o arquivo, vou verificar se o ID desse arquivo é igual ao ID da transação que eu enviei, que a minha automação enviou. Tá certo? Por que isso ocorre? Porque isso é um teste também que tem no roteiro, né? No roteiro a gente vai ter um teste lá que vai verificar se o ID da transação que foi retornada como resposta é o mesmo do que foi enviado na requisição, na solicitação. Se não for, a gente tem que descartar o arquivo, né? E é isso aí que eu faço aqui. Eu verifico se o ID é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu comparo com o ID da minha transação TEF. Tá? Se for igual, eu vou atribuir o ID, né? Na verdade, não precisaria, porque já está ali. Vou retornar um resultado, que vai ser 0, e vou atribuir arquivo processado true. A outra saída aqui, a outra forma de entrar nesse bloco aqui é se a minha transação TEF, o ID for equals cancelar. Esse é um ID que eu criei, né? Quando uma transação for cancelada automaticamente. Isso aí a gente vai ver quando a gente for falar na sequência do backup das transações, né? De transações que não foram concluídas por algum tipo de falha. Muito bem, então. Saída com sucesso. Está aqui. Né?
arquivo processado e assim por diante. Agora, se o ID não for igual, tá? Se o ID for diferente, eu vou excluir o meu arquivo de resposta e vou continuar dentro desse meu método aqui, esperando o arquivo de resposta correto. Tá certo? E por fim, se o resultado for 0, tá? E o caminho do arquivo for diferente do backup, na verdade eu poderia... não, na verdade é esse teste mesmo. Né? Então, se o resultado for 0, que significa o seguinte, realmente a gente encontrou um arquivo de status e o ID dele corresponde ao ID da solicitação. E ele não é o arquivo que está no backup. Ele não é o arquivo que está no backup. Ele é o arquivo que vem no TFDL-RESP. Então, beleza. Então, eu vou copiar ele lá para o meu diretório de backup. Tá ok? Lá para minha pasta da aplicação para fazer um backup dele. Tá ok? Agora, se o caminho não existe ainda, se o arquivo não existe ainda, tá? Eu vou dar um tempo, né? Outra saída é o seguinte, não chegou o arquivo ainda, não deu tempo, o usuário ainda está lá informando, o operador ainda está informando os valores. Então eu vou simplesmente incrementar meu contador, que eu não estou mais utilizando, ele ficou aqui como um lixo, né? E vou aguardar um tempo aqui, mais meio segundo, para processamento. Enquanto o arquivo não for processado, eu vou ficar aqui nesse laço. Tá? Vou ficar aqui dentro desse laço até que o arquivo seja processado. Uma vez que o arquivo foi processado e caso ele tenha e caso ele não seja um arquivo de backup, eu vou fazer uma cópia dele para a pasta da minha aplicação, né? Muito bem. Se não houver linhas de comprovante a ser impressa, ou seja, tem transações que não existem linhas a serem impressas, né? Eu vou fazer o quê? Exclusão do arquivo de resposta e exclusão de arquivo de backup, caso haja, né? Então vou fazer as duas exclusões dos dois arquivos, né? Bastante simples, né? Ele verifica se o arquivo existe, se existe, deleta. O backup e o resposta é a mesma coisa. Verifica se existe e se existe, exclui. Tá ok? Finalmente eu retorno 0 aqui, se processou tudo corretamente, tá certo? Então esse é o nosso método para processamento do arquivo de resposta. Esse método, então, junto com envio da solicitação, né? Processamento do arquivo de status, são métodos que a gente vai utilizar, vão ser chamados diversas vezes aí dentro do nosso componente. Na sequência, então, a gente verifica como é que funciona, como é que funciona o mecanismo de backup e a gente continua, então, na sequência.